Tranquilo aí, pessoal? Estamos aqui depois de um inverno, começando a primavera, né? Sumido aqui do YouTube, dos vídeos, do Face, colocando algumas coisinhas aqui. Mas hoje a gente vai falar sobre guitarras e nada mais justo de começar começar com as guitarras, primeiras guitarras, o primeiro modelo, né? Essa aqui é a acústica, né? Ou uns chamam de semi-acústica, né? Porque ela vem baseada no... ela é oca por dentro, tá? Próximo do violão. Então, são vários modelos que tem de semi-acústica, mas todas elas são cópias, réplicas, né? Baseada no modelo da Gibson, né? Essa aqui é uma Washburn J3, né? E o que eu tenho para falar é o seguinte: qual que é a diferença da palavra guitarra e violão? Só no Brasil que existe essa palavra violão, né? Uma das hipóteses, né, não se sabe ao certo, que como no Brasil veio primeiro a viola, né? E aí a viola é bem menor que o violão, o formato, então pode ser o aumentativo de violão, de uma viola maior, né? Violão. Mas em toda a maioria dos idiomas, né? Que é o inglês e o espanhol mais falado no mundo, guitarra, la guitarra, né? O flamenco ali onde o violão desenvolveu. E aí eu guardo esse vídeo aqui para falar um pouco das curiosidades, né? Da guitarra semiacústica. E a gente vai ser vários vídeos. Primeiramente, qual que é a diferença dessa guitarra, que é o formato violão? Ela tem dois captadores que captam o som e ela tem como assemelhar um pouco com o violão, só que com mais ganho, né? Mais uma história assim que acontece por acaso. Por quê? As bandas militares em 1920 ali, século 20, início do século 20, surgiram as bandas militares, o jazz, o violão estava ali também. Só que o violão, a captação muito baixa. Até se eu for tocar numa banda instrumental, você vai ver assim, algumas pessoas fazendo violão nylon ou aço, mas ele não tem uma força, né? Hoje já se tem captadores bons, né? Mas assim, quando precisa aparecer, mais para as bandas de jazz ali, então surgiram alguns acordes. Então assim, fica a curiosidade para a gente falar um pouquinho mais cada dia dessas guitarras aqui, tá? E você vai entender a escala é bem próximo do violão, né? A ponte aqui é flutuante, tá? Ela tem basicamente mais recursos que o violão, essa guitarra. Então, quando você precisa de som, o captador ajuda, né? Daí surgiram as outras guitarras. Mas eu vou falar também qual que é a diferença. O som aí, ela reverbera aqui dentro, né? O som, então ela tem esse som meio estalado, talvez. Relembra, dá uma lembrança assim do violão, né? Mas vou usar uma guitarra, as guitarras sólidas, né? Também depois surgiu as guitarras sólidas, que é no caso esse aqui, tá? O corpo totalmente maciço, né? Essa aqui está sendo fabricada por mim. Logo mais vocês vão estar sabendo dos projetos aí, né? E aí eu vou
pegar uma guitarra sólida e aí vocês vão poder ver a diferença, né, do que é sólido, o que é oco, né? É como se fosse uma caixa de ressonância. Aqui já é uma guitarra bem levinha, né? Essa aqui é uma guitarra formato moderno, né? Mais moderninha, né? Uma guitarra, uma corte, modelo G6, modelo G, viva, corte viva. Então assim, totalmente então, na guitarra acústica também eu tenho mudança, eu tenho uma chave seletora assim que eu uso cada captador. Essa aqui é chave seletora, por exemplo, vou usar o captador da ponte. O que é ponte? Ponte é esse aqui, é a ponte onde saem as cordas, né? Mais metálico, né, mais agudo. E aí eu vou pegar o captador do meio aqui já. Captador do meio, ó. E por fim o último captador. Lógico que é possível assim simular um pouquinho esse som veludado, né? A gente coloca um pouquinho de delay aqui e lembra um pouquinho o som de jazz ali, ó. Fecha, né? Tá meio ruim aqui para tocar, acostumado com outros assim. E aí eu vou colocar um pouquinho de distorção, para não, um pouquinho aqui. Deixa eu baixar com delay. Essa é a diferença, tá? Subir um pouquinho, acho que dá para ouvir. Por que surgiu a guitarra acústica, né? Surgiu para tocar com as bandas de jazz, com os outros instrumentos, para ter mais ganho no violão, para ter um grave talvez, né? Mais forte, um som mais para competir com o instrumento de sopro, né? Trombone, trompete, sax e as bandas de jazz ali, o baixo acústico, e precisava de um som. E aí surgem as guitarras sólidas. A gente vai falar, vai ter mais coisas sobre essas guitarras aí, né? E aí surgiu a necessidade de uma guitarra que, quando usasse a distorção, ela não reverberava. O que é? Microfonia. Ui, tá ali. Não vou fazer aqui hoje, nesse dia, não vai dar para mostrar aqui, mas vou deixar esse gostinho para você assistir e perguntar aí, tá beleza? Então, valeu, muito obrigado.